Contadores de histórias. Oferecimento Cine Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Nosso convidado de hoje é Raul Meneghini, advogado e que marcou época no futebol de campo de Santa Rosa, a partir daquela metade dos anos 1955 e a década de 60. A gente já chamou esse período de época de ouro do nosso futebol e nunca ninguém contestou. Para começar, tu concorda? Raul Meneghini, bom dia. Bom dia, é uma satisfação revê-lo e já agradecendo pelo convite. Que me deixa lisonjeado e honrado. E foi a época de ouro? Eu acho que, fazendo um paralelo com a década de 70, claro que o material esportivo era outro, mas na época os times eram aqui de Santa Rosa, tinha 5 times, 5 clubes. E isso aí fazia com que a comunidade tinha a torcida, para 5 clubes. Um pouco diferente da época que ficou só se puder ficar um pouquinho mais perto do microfone, pode continuar. Era, vamos lá, pela ordem, não precisa ser pela ordem de fundação, mas estamos falando de Paladino e Aliança? Vamos lá. Na cronologia, então, de fundação. Ok. Paladino, 1946. O Juventus, 1951. Ou 50, não tenho certeza absoluta. O Aliança, 1952. Depois veio o Juventude Cruzeiro, 1955. O CP 57 e os bancários 56. Os bancários? Era um time só de bancários? Não, mas a base era bancária. A base era bancária. Hoje tu talvez faça uma dupla de tênis, né? Diminuiu bastante, né? O número de bancários entre nós. É verdade. Meneghini, você é um homem de quantos anos hoje? 81. Você começou a jogar futebol aqui em que ano? Na verdade, a minha história, como qualquer de outro, né? E a gente guarda com muito carinho, não tem dúvida isso aí. Eu iniciei jogando com todos, ficando atrás da goleira de um arco que não tinha arco, era botar um chinelo da direita, outro chinelo na esquerda e estava feito o arco. E com 5 ou 6 anos, eu me lembro que eu jogo Campo da Tuna. Esse Campo da Tuna era descendo a rua Dr. João Dani, antes da ponte, Posto Steff aqui para cima tinha um campinho que não era nada regular, tinha um declive. E tinha uma árvore que furava a bola, por isso Campo da Tuna. Enfim, ali eu comecei, entende? Eu ficava atrás da goleira, agorando que o goleiro não pegasse a bola para mim ir buscar a bola e entregar para ele, né? Essas coisas estão muito vivas na minha memória. Né? Bem, vamos combinar o seguinte, que o futebol de campo na época, 55 aos anos, até o começo dos anos 70, era praticamente um dos 3 melhores programas sociais e esportivos da época, não né? Tem dúvida, era o cinema, era a missa, e o futebol. E uma reunião dançante aqui e ali. Isso, no Clube Concórdia. Essa era a vida social e esportiva das famílias, né? Sim, das famílias. Quem é que foi teu primeiro ídolo quando tu era borrego? Aqui de Santa Rosa? Sim. Penicilina. O nome dele, Fridolino Schultz, centroavante. Nome de rua aqui. Eu comecei a assistir futebol levado pelo meu pai. Nós morávamos ali onde é o Keifer, na frente do Posto Steff. E aos domingos, como você falou, uma das 3 prediletas situações de lazer, né? Era o futebol. Então, nós subimos até a rua Giruá, que ficava pertinho naquela quadra, íamos até o encontro
com a Borges de Medeiros, e ali da Borges de Medeiros já se tinha vista ao estádio municipal, que era localizado ali onde aquela empresa Fratelli. Hã? Você está dizendo que ali foi o primeiro estádio ali foi municipal. o primeiro estádio, e ali lá de cima tu já via as bandeiras tremulando que anunciavam o jogo principal. Então, se tinha bandeira do Paladino lá de cima, era vermelho e branco, tu enxergava. Se era Paladino e Aliança, tu enxergava porque a bandeira era tricolor, né? Branco, vermelho e verde. E aquilo era para mim, que era guri, 6, 7, 8 anos, eu vivia, aquilo era uma emoção, né? Eu nunca esqueço uma coincidência. Quase sempre quando chegávamos no entroncamento da Giroá com a Borges de Medeiros, tá na minha memória, eu tenho que te dizer, a gente, meu pai e eu, e mais um vizinho chamado Fridolino Kerber, que morava ali na esquina e nós íamos juntos. Nós nos encontramos com um senhor chamado Afonso Capelari. É uma coisa que não me saiu da cabeça, porque era uma coincidência. Parecia que nós combinávamos. E ele morava aqui, no outro setor, no outro lugar, entendeu? São pequenas coisas, se tu me pergunta, eu estou contando. A ideia é essa. Aí descíamos ao jogo, comprava a entrada normal, tinha entrada, eu achei que era campo aberto. Não, tinha como é que é o setor bilheteria, eram valores, digamos, insignificantes para hoje, mas no sistema capitalista não tem almoço grátis, né? Bom, o futebol é já naquela época, né? E aí o futebol, aquele tempo assim, perdurou muito tempo. Hoje os jogadores entram perfilados, caminhando, né? Naquela época não, nós ficávamos quando eles entravam correndo e entusiasmados e saudando a torcida, todas essas coisas assim, ficou muito gravado em mim. Meneghini. O primeiro jogo que eu assisti, será que tu pode, se tu me à vontade, mas a estrela aqui é você, meu. 1953 o Paladino foi campeão. Bom, vamos lá. 1950 o Paladino era tinha o Juventude, tinha o Floresta. Não te preocupe com datas, com detalhes. Mas em 1952, então, 52, 52 tem 3 clubes, Paladino, Juventus e Aliança. Esses é que estavam disputando o campeonato citadino municipal. Triangular, né? Mas ainda não tinha a Liga Santa Rosense de Futebol. Depois, com o passar do tempo, surgiu a Liga, surgiram então as inscrições, né? E o primeiro ano do futebol Santa Rosa amador, reconhecido pela Federação, na época, Rio Grandense de Futebol, hoje, Federação Gaúcha de Futebol. Naquela época, o primeiro clube reconhecido pela Federação Rio Grandense de Futebol foi o Aliança, em 1954. Como campeão municipal? Como campeão municipal. 54. Em 53, eu lembro que eu assisti a colocação de faixas dos jogadores do Paladino. Foi um evento assim tão bonito, eu tenho até as fotos até hoje. Se eu te colocar o por onde anda de diversos jogadores, vai aparecer eles saudando a torcida, entendeu? E o time do Paladino eu gravei, era Júlio, Hernani e Nick. Naquela época os jogadores eram colocados, as peças dentro de campo era 2-3-5, ou seja, era 5 no ataque e muito gol. Olhando para trás hoje, quem é que foi o clube que mais marcou época no nosso futebol? Por títulos, por projeção estadual? Os anos de hoje. Eu acho que nesse período aí, 50, 60, não tem dúvida, eu acho que degladiaram aí Paladino e Aliança. Paladino e Aliança. O único ano, vamos pegar o período, tem que pegar o período de 50 a 65 que eu acompanhei ou como assistente, espectador ou como jogador.
somente num ano que saiu fora da dupla Alpal. Alpal era, simplificar, Paladino e Aliança. Né? Foi o Cepé Teraju. O Cepé? 1960. O Cepézinho. Cepézinho. Até eu te mandei uma foto aí, se tu quiseres colocar. Eles tiraram. Tu me mandou várias fotos. Eu te mandei. Aí ficamos várias. até com dúvida de qual colocar para não ferir o outro. Meneghini, futebol sempre, aliás, continua sendo, né, um esporte Deixa eu concluir. Ok. Eu tenho até hoje a formação do Paladino, de 53. A Júlia Naninic, Napoleão Nini Décio, Carlinhos, Paulo Terra, Charles Ione, que ainda está aqui logo aí na esquina. Noli Ione, seu irmão, que era meia cancha, ele fazia. E na ponta esquerda, um cidadão que depois fez muito nome no profissionalismo da primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, chamado Ney Silva. Se tu abrires o por onde anda dele aí, tu vais verificar que ele foi para lá, jogou no Pelotas, jogou no Brasil, jogou no Farroupilha. É até hoje reconhecido como um grande artilheiro, fez 67 gols. Quer dizer, isso é só para ilustrar. Quando fala no por onde, para justificar isso que você, com manchete, abriu anos de ouro. Muito bem. Por onde é um endereço de arquivo do nosso futebol? Para orientar aí o saudosista. Enciclopédia do Futebol de Santa Rosa. Aí tem o blog dele. Muita briga naquele tempo, porque eu quero dizer desde antes que o futebol é um esporte de contato e do lado de fora muita emoção. Como é que se comportavam jogadores em campo, torcida, naqueles momentos de decisão? Essa é a grande diferença do futebol daquela época com o futebol do tempo do Dínamo. O Dínamo todos torciam para um clube, enquanto que naquela época tinha 5 clubes. Então, se jogasse Paladino e Aliança, a torcida se dividia. Dividia a cidade, né? E lá iam todos, né? E não tem dúvida, as mínimas, digamos assim, ofensas, ia pro pau. Entendeu? Mas o Juventude também, ele nunca foi campeão, mas sempre tirou uma menção honrosa, o vice-campeonato. Juventude do bairro Cruzeiro. Time onde jogava o Jarbas Tonel. Mas grandes jogadores. Um time que fazia frente a Paladino e a Aliança em muitas ocasiões, né? O Aliança, por exemplo, em 63 foi campeão porque o Juventude ganhou do Paladino e nós empatamos com o Juventude no primeiro turno. No segundo turno, a Aliança ganha do Juventude, né? E o Juventude perde para o Paladino. Então deu uma diferença em um ponto, entendeu? O Aliança foi campeão porque ganhou empatou uma e ganhou outra de Juventude, enquanto que o Paladino foi vice porque ele perdeu uma por Juventude. Bem equilibrado, né? Equilibradíssimo. Qual é o jogador? Quem foi o melhor jogador da história do futebol de campo de Santa Rosa naquele período, 50 a 60, 60 a 70, na tua opinião? E se tu não quer citar o melhor, pode colocar aí 2, 3, 4, 5 jogadores. Eu colocaria assim, pela ordem, o Penicilina como centroavante, o nome dele é Frederico Schultz. Eu colocaria o Alceu Malmo, eu colocaria o Vado, que foi um jogador vindo de Porto Alegre. Isso é uma outra história que tem que levar ao conhecimento dos ouvintes. Era amador até por ali. Era um semiprofissionalismo. Só para encurtar a história, simplificando, em 1962, o Paladino tinha 9 jogadores de fora. Em 63, o Aliança tinha 8 jogadores de fora.
Era um semi-profissionalismo. O que o jogador que vinha ganhava? Ele ganhava habitação, alimentação e os trocos. Quando casava, ele reivindicava um fogão, um quarto. Então... Que eram os benfeitores da época? Quem é que bancava isso? No Aliança, Francisco José Perto era o principal, mas tinha outros, vamos mencionar, tinha outros, Rosalino Vargas, que eu lembro. Mas o Aliança e o Paladino tinha também na bilheteria, porque a bilheteria funcionava, quer dizer, tinha arrecadação, um clássico enchia o estádio municipal, né? Carlos Denardim. Entende? Já que tu falou em estádio, depois da Avenida Borges, lá perto da ponte do Pessegueiro, o estádio veio para a região mais central, porque era um novo centro aqui na cidade. Fale daquele momento do surgimento do estádio municipal Carlos Denardim com arquibancada, aí sim um cenário de estádio. Eu não vou esquecer do Pessegueiro. O estádio do Pessegueiro só saiu de lá porque houve uma enchente. Ali tem a barra, o encontro das águas do rio Pessegueirinho com o Pessegueiro. E numa das enchentes ele acabou com o campo. Isso fez com que as autoridades repensasse o projeto de tirar de lá. E acabou vindo para as terras chamavam do americano. E aí o estádio Denardim, ele teve na pessoa do senhor Avelino Lavarda, que era paladinense, mas que era um homem que tinha visão comunitária. E o estádio tem até hoje uma contradição. Uns dizem que foi 58 a inauguração, e eu sempre afirmei que é 57. E há pouco tempo eu discutia isso com o finado Pedro Barilli, porque o Barilli veio para Santa Rosa, vindo como professor, e assistiu a seleção de Santa Rosa com o Grêmio Porto Alegrense na inauguração. Mas foi inauguração oficial, que se deu em 58, porque o Grêmio não podia vir porque estava no campeonato estadual, então ele só veio em janeiro de 58. Mas o estádio foi inaugurado, oficialmente, em 1957. Em 57. Como é que eu vou te dizer? O primeiro... Como é que é? Primeiro jogo? Não, aquilo que... Na entrada, como é o nome? Pórtico. O primeiro pórtico estava lá em 1957. E eu gravei, porque eu ia lá. Entendeu? Então foi 57. 57. Por que tu não incluiu o Jarbas Tonello entre os melhores? É que também você... Tu ficou no Vado aí. Não. Citou Penicilina, o Alceu e o Vado. Então me desculpe. Pelo amor de Deus. O Jarbas, para muitos, foi o melhor. Para muitos foi o melhor jogador de futebol de Santa Rosa, que ostentava o seu jogo, seu sucesso, em termos de notoriedade territorial, foi o Jarbas. Jogou no América do Rio na época, grande América do Rio. Cruzeiro de Porto Alegre, ele num Intercruz, ele fez 2 gols, derrotando o Internacional. E você jogou aonde, Raul Meneghini? Mas desculpe, eu não fiz por gosto. Eu tô brincando contigo. O bairrismo. Você jogou naquela região dos Sinos, né? Na verdade, assim, veio a Santa Rosa um goleiro que tinha se notabilizado, e que Alberto da Silveira, que era parente do Ayrton Capaverde, a mãe deles eram irmãs e tal, e ele fez sucesso no campeonato de 1962, e ele veio acompanhando a mãe dele aqui, e por via de consequência eu trabalhava no escritório do Nelson Gomes de Almeida, que era o Ayrton, parente, cunhado do Nelson, a coisa toda, e me apresentaram o Alberto.
Naquela semana estava programado um jogo entre as seleções de Santa Rosa com a seleção de Cruz Alta. E o Alberto, depois de apresentado, eu o convidei para dizer que eu não quero assistir um treino nosso, era no campo do Exército. E lá ele foi e treinou conosco, pegava tudo. Eu lembro que tinha um jogador que fez um gol nele, de apelido Queixinho, do Paladino, né? Que ele estava na seleção de Santa Rosa toda. E aí, depois de andar se gabando, fiz uau, essa coisa toda, entende? Mas deixa eu pensar. Tu jogou no... Aí deixa. Aí então, a história de eu jogar no Aimoré de São Leopoldo. Aimoré de São Leopoldo, isso. Foi pelo seguinte, eu me saí bem nesse jogo, seleção Santa Rosa, que ganhou do Cruz Alta por 2-0. Gol do Caneca e do Perigoso. Tem essa lembrança, né? Fazer uma homenagem a eles. E aí ele disse, eu vou te levar. E não teve dúvida, apareceu passagem e eu fui. Raul Meneghini, alta técnica, quarto zagueiro do Aliança. Que pena que o tempo terminou, nós teremos outra ocasião, tá bom? Foi um prazer muito grande, quero te agradecer e dizer que você é um baluarte na imprensa escrita e falada. Valeu, obrigado. Te admiro muito. Da mesma forma. Tá bom, meu amigo Raul? Tá bom, foi um grande prazer. abraço. Da mesma forma. Fecha lá, meu caro Reneu. Na sequência, o bloco. Os contadores de histórias.